Olá, pessoal, bom dia. Bom dia para todos. Por acaso eu estou tendo algum problema com a minha webcam e ela, né, não está querendo funcionar. Vou testar de outro jeito aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, graças a Deus. Agora vocês devem estar me vendo também, não é mesmo? Bom vendo, dia. mas tá meio travando. Tá, não tá? Vamos ver como é que tá aqui o vídeo. Tá vendo aí o que eu estou desenhando? Sim, Beleza. É pelo menos isso, né? É o que importa, eu acho. Minha imagem não, eu não sou lá essas coisas de beleza e tudo mais. A gente pode ignorar a minha imagem. É importante vocês verem o que está na tela. Bom, falta um minuto, eu vou esperar esse minutinho passar aí, porque, né, vai que chega alguém enquanto a gente espera. Aí, tá vendo? Tá chegando um bocado de gente. Bom, acho que a nossa aula já pode começar, não é mesmo? Quem tinha que chegar já chegou, não é mesmo? É meu leãozinho feliz enquanto as pessoas chegam. É minha contribuição para a aula de hoje, para o dia de hoje de vocês. Bom, vamos começar então, né? Passei para vocês a página 27 na aula passada. Foi isso mesmo? E a página 27. E aí, como eu disse para vocês, eu escolhi uns 2 ou 3 exercícios aqui para fazer, para a gente poder começar logo o próximo capítulo. Ou eu não falei isso? Falei, não falei? Beleza, então vamos começar, né? Vamos fazer aqui o que a gente tem que fazer. Já são 8:02. Quem está atrasadinho vai continuar atrasadinho. Quem não está atrasadinho não vai continuar atrasadinho. Vamos lá. Ah, por falar nisso, e a prova? Como é que foi fazer uma prova em casa? Tranquilo? Aí digitei no chat depois pra gente. Bem tranquilo, né? Imaginei. Bem suave, bem tranquilo. É estranho mesmo, viu, Jéssica?
Eu imagino que seja estranho, porque para mim foi muito estranho aplicar a prova aqui para vocês, não foi assim, né? Mas lá na escola eu tinha que ficar transmitindo, eu tinha que estar aqui online, enquanto os meninos faziam a prova, sabe? Como se fosse na aula mesmo. Foi muito estranho. E na hora que alguém perguntava alguma coisa pelo chat, aí que era estranho mesmo. Mas tá bom, eu tenho quase certeza que todo mundo se deu muito bem nessa prova, que foi tranquilo. Tomara, né? Então vamos lá. Eu resolvi fazer o 26, número 12. Tomara que eu não erre esse exercício. Eu tô com mania de errar exercício que tá terrível. É... Se eu errar, eu vou partir pro próximo. Vamos lá. O pessoal ainda tá falando presente aí na chamada, né, pessoal? Pode continuar. Manda o presente aí pra gente agora no início para ajudar a galera da coordenação. Quem não mandou ainda, manda por favor, tá? É... Considerando os triângulos congruentes a seguir, e sabendo que as medidas dos seus lados estão em centímetros, determine as medidas de x e de y. Beleza, vamos determinar as medidas de x e de y. Olha só, eu vou rabiscar lá no triângulo para vocês verem a ideia aqui. Bom, esse lado aqui, ó, é o lado correspondente a esse lado. Por quê, professor? É porque esse lado é aquele que tem o ângulo de 90 graus e, ao mesmo tempo, esse ângulo aqui, que a medida não foi dada, mas eu vou chamar de ângulo amarelinho. Ok? E esse lado aqui também é o único lado que tem o ângulo amarelinho e o ângulo de 90 graus. Beleza? Então, esse lado aqui é correspondente a esse lado aqui. Aí, jovens, depois, o lado que é oposto ao lado de 90 graus, que é a hipotenusa, é porque toda hora alguém fala presente no chat e eu me desconcentro. Então, o lado que é Professor, oposto... essa é a 13. Hã? Essa é a 13, você falou que ia fazer a 12. Ah, essa é a 13? Oh, meu Deus do céu. Mas eu queria fazer a 13 mesmo. Desculpa, eu vou corrigir aqui. É porque eu não terminei de acordar ainda, né? Primeira aula a gente fica meio assim. Desculpa, tá, gente? Mas é o 13 que eu quero fazer, tá? Vamos lá, vamos continuando. Depois a gente faz o 12 também, não tem problema, tá? Vamos continuar. Então, esse lado aqui, ó, que é oposto ao ângulo de 90 graus, tem que ser correspondente a esse lado aqui, ó, que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a gente já sabe quais são os lados correspondentes nesse triângulo, né? Esse lado é correspondente a esse lado é correspondente a esse, e esse lado é correspondente a esse. Ok? Então, partindo aqui para a solução do exercício, vamos lá. Se os triângulos são congruentes, quer dizer que existe uma relação de igualdade entre os lados correspondentes. Triângulos congruentes têm lados com a mesma medida e ângulos com a mesma medida. Já os triângulos semelhantes têm ângulos com a mesma medida, mas têm lados proporcionais. Não é o caso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lado. Eu vou pegar esse lado aqui, que é correspondente a esse, e vou igualar as duas informações. 5x mais 6, desculpa, é igual a x mais 22. É só conferir. Como eu disse antes, eu estou numa mania de errar exercício que está terrível. E eu erro só por falta de conferir assim no meio. Então, aqui é a hipotenusa, aqui é a hipotenusa, tudo certo. É isso mesmo, né? Beleza. Então, vou passar o x para cá, o 6 para lá. 22 menos 6. Aqui fica 4x. Aqui fica 16, né?
x é igual a 16 dividido por 4, x é igual a 4. Bom, o valor de x a gente já encontrou. E o valor de y, como é que a gente encontra? Da mesma forma. Você vai igualar esse lado aqui ao seu correspondente no outro triângulo, que é esse aqui, né? É o lado que tem o ângulo de 90 graus, mas que não tem o ângulo amarelinho. É y menos 9 igual a 2y menos 22. Vou passar o 2y para cá, o 9 para lá, vai ficar y menos 2y igual a menos 22 mais 9. Y menos 2y é menos y. Menos 22 mais 9, eu não sei, vou ter que contar nos dedos. É 13, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Isso, 13. Só que aqui fica menos 13 porque o 22 é o negativo, né? E ele é o maior. Daí a gente multiplica por menos 1, y é igual a 13. Exatamente como disse o Murilo. É isso aí, Murilo. x4, y13. Beleza, jovens? Não, não errou não, tá certo do Murilo. Joaquim. Não tem menos nem no dele nem no meu? Bom, o 14 aqui ele é interessante de ser feito também. Pode ajudar vocês no futuro. Ah, o Murilo que é sem graça. Vamos lá. Olha só que interessante com o 14. Eu vou apontar, aí eu esqueço, vocês não estão vendo onde é que eu estou apontando, né? Só se eu fizer assim, ó. Vê? Aí, ó. Ah, agora eu posso apontar aqui, tá vendo? Mas não adianta muito não, eu posso apontar com o mouse também. Não faz muito sentido eu fazer isso. Vamos lá. Aqui o exercício 14. Letra A. Identifique o caso de congruência dos seguintes pares de triângulos. Vamos começar aqui pela letra A. Presta atenção. Quando você tem uma linhazinha igual essa vermelha aqui, ó, em dois ângulos de triângulos distintos, significa que aquele ângulo é igual, né, tem a mesma medida nos dois triângulos. Então, o que a gente tem aqui, ó, é esse ângulo igual a esse. Depois a gente tem o lado, pela mesma razão, a gente pode garantir que eles são iguais os lados. E depois, presta atenção que aqui não tem risquinho nenhum. Se não tem risquinho nenhum e em outro ângulo qualquer tem risquinho, significa que o que não tem risquinho também é igual. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Ok, jovens? Então, a gente tem um ângulo, um lado e um ângulo iguais. Portanto, cadê aqui? Pera. Portanto, o caso de semelhança da letra A é ângulo, lado, ângulo. Beleza? Letra B. Letra B é engraçada demais. Olha só aqui. Você tem aqui, ó, um lado igual a um lado, o outro lado igual ao outro lado, e só isso que você tem, certo? Errado, porque você pode ver que os triângulos coincidem aqui, ó. Então, esse lado aqui é compartilhado entre os dois e, portanto, é igual entre os dois, né? Então, você tem três lados iguais. Portanto, o caso aqui é o caso lado, lado, lado. Ok, queridos jovens? E agora, presta atenção que aqui a gente está falando de casos de congruência e não de casos de semelhança. Os casos de congruência e de semelhança são um pouquinho diferentes. Tem um ou outro que se repete, mas tem um ou outro que são diferentes. Eu pensei antes, oh meu Deus do céu. Aí eu. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, qual é o caso de congruência de triângulos que faz com que esses dois triângulos aqui sejam congruentes? Lado, ângulo, lado. Tem que ter um ângulo entre dois lados iguais. Então,
Tem um ângulo entre dois lados, um ângulo entre dois lados, tudo igual, beleza, é isso aí. E aqui, qual é o caso? Lado, ângulo, ângulo oposto? É isso mesmo, lado, ângulo, ângulo oposto. Será que é isso mesmo? É isso mesmo. Mas como é que a gente descobre o terceiro ângulo, né? Olha só aqui. Esse ângulo e esse são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Você tem um lado, um ângulo e um ângulo oposto ao lado inicial. Mesma coisa aqui embaixo. Portanto, o caso de congruência, lado, ângulo, ângulo oposto. Beleza, queridos jovens? Deixa eu apagar esse aqui. Beleza. Bom, se vocês quiserem que eu corrija mais algum desses exercícios aqui, ó, só me falar e na próxima aula, que na próxima aula eu posso retornar aqui. Agora eu vou tentar começar a falar um pouquinho sobre um conteúdo novo, né? Mas já não termina isso aqui. Meu sonho é terminar isso aqui. Falar de simetria, né? 19. Eu não vou sair fazendo a 19 não, porque hoje eu tô com medo de errar. Não, eu vou fazer 19 porque eu acho ela fácil. Não tem número, quer dizer que é fácil. 19 é o seguinte. Esse MN aqui é base média. O que é uma base média? Eu vou desenhar um triângulo aqui para te explicar. Tá bom. A, B, C. O que é uma base média? Você vai escolher dois lados do triângulo e vai pegar o ponto médio delas. O que é o ponto médio? Vamos supor que esse lado aqui, CA, mede 4. Então, você vai pegar aqui no 2, vai marcar. 2 para cá, 2 para lá. Entendido? Vamos supor que aqui mede 8. Você vai pegar aqui no 4 e vai marcar. Ou seja, são os valores médios de dois lados quaisquer do triângulo. O segmento de reta que liga esses valores é a base média do triângulo. Entendido? Qual que é a característica da base média? Base média é igual a metade da base, né? Do lado que sobrou, do lado que você não colocou o ponto médio nele. Então, qual é a medida da base AC? A base AC é a base do triângulo, né? Então, eu só coloquei as letras aqui no lugar errado, vamos corrigir. C e aqui A. Qual é a medida do AC? Faltou corrigir isso aqui, desculpa. A medida do AC é só passar o 2 multiplicando, ó. 2mn Dá um C, igual professor. a AC. Oi? Tem 2C, né? Desculpa aqui, ó. C. Aqui é B, né? Isso. Obrigado. Bom, como eu ia dizendo, essa aqui é a fórmula. Se você quer saber a medida desse cara aqui, é só passar o 2 multiplicando. Joaquim, depende do exercício, né? Dependendo do exercício, você pode só escrever isso que eu escrevi aqui, ó. E substituir o MN ou o AC por um número. Não precisa se preocupar muito com colocar X aqui, não. Mas se você quiser, por exemplo, vamos lá. Se esse aqui mede X, então vai funcionar assim, ó. MN é igual a X sobre 2. MN é igual a 1x e AC é igual a 2x. Joaquim, eu acho que você pode se confundir se você escrever desse jeito, tá? Segue sempre essa formulinha aqui. Vamos nomear isso aqui de fórmula agora. Segue sempre ela, tá?
Eu acho que isso aí pode te fazer dar uma errada. O maior motivo para eu errar exercícios é quando o exercício escreve assim, ó. Seja AC igual ao dobro de BC. Aí eu tenho uma dificuldade enorme de pensar aqui em como escrever. Eu escrevo 2AC é igual a BC ou AC é igual a 2BC? Qual dos dois aqui que representa essa situação? Se você fizer do jeito que você está fazendo, Joaquim, você vai misturar tudo. Você não vai saber responder qual dos dois representa essa situação. E essa é a minha maior dificuldade para fazer exercício de matemática, sendo aberta do fundo do coração para vocês agora. Vamos lá, vamos falar de simetria, vamos falar de transformações e construções geométricas. A primeira transformação ou construção que eu quero comentar com vocês é a de simetria. O que é uma simetria? É quando você tem um espelho, que normalmente vai ser dado por uma reta lá na matemática, essa reta que a gente vai chamar de eixo de simetria. Então, você tem na simetria um espelho, entendeu? Se eu desenho aqui ó, uma meia-lua, do lado de cá eu tenho que ter uma meia-lua também, certo? Certo, só porque essa meia-lua aqui não é reflexo dessa. Para ser simétrico, isso aqui tem que ser o reflexo desse. Como é que seria o reflexo? O reflexo seria essa meia-lua virada para fora. Se eu conseguisse desenhar direito, né? Então aqui, ó, essa distância tem que ser igual a essa. Desculpa não ter conseguido desenhar, mas tem que ser. Essa distância tem que ser igual a essa. Ou seja, cada distância que você pegar aqui, fazendo um ângulo reto com o eixo de simetria, tem que ser igual. No caso desse segundo desenho aqui, ó, o eixo de simetria é um pouquinho doido. Então, você vai pegar, por exemplo, aqui, a distância do ponto D ao eixo de simetria tem que ser igual à distância do ponto D lá em cima ao eixo de simetria. Enfim, mas o eixo de simetria é um espelho, ok? Ele não é uma xerocopiadora, uma máquina de xerox que vai copiar igual. Ele é um espelho que vai refletir uma imagem, tá bom? Daí a gente tem alguns tipos de simetria que estão destacados aqui, ó. Simetria por reflexão, simetria por translação, simetria por rotação. O que é a simetria por reflexão? É essa que eu acabei de mostrar para vocês. O que é simetria por translação? É quando você pega uma imagem e movimenta ela no plano. Então, eu peguei essa imagem aqui, ó, e joguei ela de forma que o FA venha parar aqui no lugar do DC. Olha só o jeito que ficou. E o que é uma simetria por rotação? O nome é claro. Você escolhe um ponto qualquer dentro ou fora da figura, de preferência fora, né? E gira a imagem, tendo como eixo do giro esse ponto que você escolheu. Então, olha só, se eu giro esse triângulo aqui, cada ponto do triângulo vai formar uma circunferência. Olha só, o ponto F forma a circunferência pontilhada em verde, o ponto E forma a circunferência pontilhada em azul, o ponto D forma a circunferência pontilhada em vermelho. Então, o que eu fiz foi pegar uma figura, cadê? Deixa eu pegar uma figura e fazer isso aqui com ela. E isso é uma simetria por rotação. O que é uma simetria por translação? Eu pego uma figura e movimento ela assim, em linha reta. Ó. O que é uma simetria por reflexão? Eu pego uma figura e reflito ela. Espera aí que eu não consegui botar na câmera. Chegar para trás. Aí. Eu pego uma figura e reflito ela. Refletiu. Refletiu a figura? Simetria por reflexão. Movimentou a figura? Simetria por translação. Girou a figura? Simetria por rotação. Então, o que eu ia falando aqui inicialmente ali sobre a simetria
Era justamente sobre uma simetria por translação, né? De pegar a meia-lua aqui e jogar ela para cá, ó. Transladei, não sei como é que se fala corretamente essa palavra, essa figura de um lado para o outro. Ok, queridos jovens? Temos aqui alguns exemplos. Peço que vocês leiam isso aqui, ó. É pouca coisa para ler, não é muita. Para que vocês consigam fazer os exercícios que eu vou passar, que serão aqui as páginas, as próximas páginas aí, né? 36, 37. Joaquim, uma figura vai ter vai ter não, né? Pode ter, né? Vários possíveis eixos de simetria. Vou colocar aqui o caso do hexágono. Se você pega a reta que passa pelo ponto E e pelo ponto B, ele é um eixo de simetria, porque o lado aqui direito e o lado esquerdo, eles são reflexos, né? É uma simetria por reflexão. Se você pegar o ponto D e o ponto A, você vai ter exatamente a mesma simetria, só que por outro eixo. Então, quando você vê que uma figura como essa, mostrando vários eixos de simetria em um triângulo, por exemplo, o que essa figura está querendo te dizer é que existem 3 possibilidades de simetria em um triângulo. 4 em um quadrado, 5 em um pentágono, 6 em um hexágono, caso essas figuras sejam... Esqueci a palavra, só lembro convexo. Regulares, caso essas figuras sejam regulares. Porque se for um triângulo assim, provavelmente você não vai achar eixo de simetria nenhum nele, né? Desculpa o desenho do triângulo aí que parecia um sapato de bruxa, mas enfim, é isso. Tá ok, Silvius? E aí, jovens? Vou passar para vocês aqui, vou conferir depois, né, para jogar lá no site, mas provavelmente serão as páginas 36 e talvez a 37. 36, para vocês irem adiantando aí, vocês conferem lá no site depois qual é a próxima, tá? Se vai ter mesmo a 37 ou não. Eu vou finalizando aqui nossa transmissão. Qualquer coisa, próxima aula estou aí disponível para todos. Um abraço para vocês, fique todo mundo aí com Deus. Tchauzinho e até quarta-feira. Tchau. Tchau! Tchau!